Shalom, graça e paz. Estamos aqui de novo. Louvado seja Deus, para adorar e bendizer o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse é o dia que fez o Senhor, por isso estamos alegres. Aleluia. E bendizendo o nome do Senhor por todas as suas benéficas a respeito da nossa vida, amém? Neste dia, neste momento, quero trazer aqui uma reflexão de uma palavra da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Se encontra aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, capítulo 1, o versículo 13 e o versículo número 14, que fala da excelência da pessoa, aleluia, e da obra de Cristo, né? E ele diz assim, versículo número 13 de Colossenses 1, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Glória a Deus, louvado é o nome santo e bendito do nosso Deus. Então, querido, neste momento, através da leitura desta palavra de Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14, quero falar aqui a respeito da libertação das trevas, que Deus nos tirou das trevas para a luz. Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho. Louvado seja Deus, aleluia, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Nós vivemos, querido, em um mundo onde muitos ainda estão presos, em densas trevas espirituais, sem esperança, sem direção. E essas trevas, elas não são apenas uma ausência de luz física, mas uma condição espiritual que afasta o ser humano de Deus e o prende nas correntes do pecado, do medo, da condenação. No entanto, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma mensagem de esperança em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, onde ele nos lembra da obra poderosa de Deus em nos libertar dessas trevas e nos trazer para a luz do seu reino. A primeira coisa que eu vejo, aleluia, nesse texto é a escravidão nas trevas. Antes, irmão, de compreender a grandiosidade da libertação, nós precisamos entender o que significa essas trevas que nos prendiam, A natureza das trevas espirituais, louvado seja Deus, ela representa o que? O pecado, a ignorância, aleluia, de Deus, a alienação da vida, louvado seja Deus, da alienação da vida de Deus. Aqui em Efésios também, aleluia, Efésios 4:18, é interessante que vai falar a respeito disso. Efésios 4:18, você pode comigo dizer assim, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Efésios 4, versículo 18. Então, estar nas trevas é estar separado de Deus, vivendo sob a influência do inimigo, sem esperança, sem a verdadeira vida, E a outra coisa interessante, um outro ponto que eu posso aqui levantar é o poder das trevas, Porque Paulo ele fala sobre o poder das trevas. Isso nos mostra que as trevas, ela tem um domínio, Ela tem uma influência que escraviza, que aprisiona. Satanás, a Bíblia diz que ele é o príncipe das trevas, dessas trevas, E é aquele que, as pessoas que estão debaixo desse jugo, que estão sob o domínio, eles estão cegos, como diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Aleluia. Vai dizer que eles estão cegos, são incapazes de ver a luz do Evangelho. A terceira coisa que eu analisei no texto é a nossa condição, a condição humana, Antes de Cristo, todos nós estávamos nessa condição. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, nos lembra que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós estávamos presos em ciclo de pecado, de morte, incapaz de nos libertar dos nossos próprios esforços. Mesmo que eu me esforçasse, eu tinha vício, eu bebia. Quantas vezes tentei parar de beber, parar de fumar,
parar de usar droga e por mim mesmo não conseguia. Então Cristo me libertou, aleluia, dessa prisão maligna. E quantos amigos meus, louvado seja, foram libertos, e quantos que o diabo, o inimigo, levou, né? E outros cristãos ainda estão lá nas trevas, não conseguiram se libertar, não conseguem se libertar. Muitas vezes nós vamos lá pregar o evangelho para eles e eles falam que não tem força, e não conseguem, estão presos ainda nisso. E a outra questão é a obra redentora de Cristo, né? Ele disse: no entanto, Paulo nos lembra que Deus, ele não nos deixou nessa condição. Ele agiu de maneira poderosa para nos resgatar. Libertação das trevas, ele nos libertou do poder das trevas. A libertação aqui, querido, é uma ação direta de Deus. Não fomos nós que encontramos a luz, foi Deus quem nos tirou das trevas. Então essa libertação é um ato da graça, é um ato do amor divino de Deus. E outra coisa interessante, outro ponto, é que ele nos transportou para o reino. Ou seja, mas Deus não apenas nos tirou das trevas, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso significa, amado, aleluia, que agora nós fazemos parte de um novo reino dele, Abalakatondramanás. O reino da luz, onde Cristo reina com justiça e amor. Esse transporte, irmão, é uma mudança de estado de espírito, estado espiritual. É também uma cidadania. Aleluia. Não pertencemos mais ao mundo das trevas. Aleluia. Mas ao reino de Cristo. Se eu for ler aqui um pouco mais à frente, Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Quero ler para você aqui, Filipenses 3, 20. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, amado. Aleluia. Quando eu leio a palavra, quando eu estou ali meditando, Filipenses capítulo 3, versículo 20, você vai entender o que eu quero te falar aleluia, neste momento. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sabe esse texto, irmão? O outro ponto que ele fala é a redenção, é o perdão. Em Cristo nós temos redenção, que é a libertação mediante o quê? O pagamento de um preço. O preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz. É com a redenção, irmão, nós recebemos o perdão dos pecados. As nossas transgressões foram apagadas, nós somos reconciliados com Deus. Aleluia. Outro ponto, querido, que eu posso levantar aqui, aleluia, quando eu leio esta palavra, é a aplicação que nós temos que fazer na vida do crente. A compreensão desta verdade, ela deve impactar profundamente as nossas vidas diárias, todo dia, toda hora. Primeira coisa que eu quero te falar nesta hora é: viva como filho da luz. Paulo, ele nos exorta, irmão, em Efésios 5:8, a andar como os filhos da luz. Isso significa que as nossas vidas devem refletir o caráter de Cristo, afastando-nos das obras das trevas, buscando viver em santidade e retidão com o Senhor. Outra coisa que eu quero te falar nesse momento é: rejeite as obras das trevas. Romanos 13:12 fala isso, nos encoraja a lançar fora as obras das trevas, vestir as armaduras da luz. Como crente, nós somos chamados a uma vida de constante arrependimento, rejeitando o pecado, tudo que nos afasta de Deus. Quando você é liberto, você recebe essa libertação, irmão, proclame a libertação. Aqueles que foram libertos das trevas têm o dever de proclamar a outros essa libertação. Nós somos chamados para ser luz do mundo, Mateus 5:14, levando a mensagem da esperança, levando a mensagem de redenção àqueles que ainda estão nas trevas. E deixa eu concluir falando para você, aleluia, neste momento, aleluia. Aleluia. Deus, em sua infinita misericórdia, querido, e amor, aleluia, nos resgatou das trevas, nos trouxe para a luz do seu reino, aleluia. E essa verdade deve encher os nossos corações de gratidão, nos motivar a viver, a viver de forma digna dessa grande salvação, que nós possamos a cada dia refletir a luz de Cristo em nossas vidas,
ser um instrumento de libertação para aqueles que ainda estão perdidos nas trevas. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador de Deus, que nos libertou para viver na luz do seu Filho amado. Aleluia. Que essa mensagem, querida, ela possa impactar o teu coração nesta manhã. Assim como ela falou comigo no meu coração. Aleluia. Essa palavra, louvado seja Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, é digna de toda aceitação. Jesus disse, louvado seja Deus, que aquele que não está nele, querido, está em trevas. Ah, pastor, mas ele é bonzinho, ele faz as coisas. Isso não, Cristo não leva em conta isso, querido. Mas ele ajuda todo mundo, aleluia. Está em trevas. Se não está em Cristo, está em trevas. Vai para o inferno, não tem, aleluia. Então que você venha nesta manhã, louvado seja Deus, aleluia, receber esta palavra no teu coração, que Deus te dê um dia abençoado, aleluia, uma semana abençoada na presença do Senhor. Reflita, irmão, aleluia, reflita, louvado seja Deus, na palavra de Deus. Sirva ao Senhor de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Que Deus te abençoe nesse dia. Fica com esta palavra. Até a próxima. Amém.